Olá, astronautas! Estamos aqui na nave Alume, hoje no nosso primeiro podcast, episódio 1. Vamos falar sobre produção de conteúdo, escrita, textos persuasivos e vai ter muita coisa interessante aqui. Estou aqui com o meu parceiro... Olá, tudo bom? Eu sou o Alex Teixeira, bem-vindos aqui ao nosso primeiro AlumeCast e hoje nós estamos com a convidada Caísa Martins. Ela que é escritora, copywriter e mais um monte de coisa, né, Caísa? A gente estava conversando aqui antes. Conta pra gente, afinal, o que você faz, qual que é a sua profissão, né? O que você leva aí no seu dia a dia de trabalho? Olá, pessoal, eu sou a Caísa. Estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito contente com o convite de vocês. E bom, vamos falar de mim então. Sou jornalista, minha formação, né? Sou jornalista, tenho formação também em letras. E aí venho fazendo conteúdo assim, há pelo menos 15 anos, um pouquinho de tudo. Já fui assessora de imprensa, já fui repórter, já fui roteirista, copywriter, redatora publicitária, um pouco de tudo mesmo. Experiência para mais de metro, então. Com certeza, muita coisa. Galera, eu quero contar para vocês uma situação aqui que antes da gente vir pro podcast, eu conheço a Caísa já desde 2019, nós trabalhamos juntos em alguns projetos e houve assim um evento, um acontecimento muito interessante que foi no período pandêmico, a gente precisava gravar um vídeo para uma empresa e as empresas tinham todas cortado verba e tal. E no dia da gravação, nós tínhamos as pessoas que eram os personagens principais do vídeo, que era uma campanha do Dia das Mães, mas a gente não tinha verba para figurantes. E a gente acabou fazendo o papel de figurantes. Foi bem legal, né, Caísa? Foi bem legal. Eu acho que a gente fez pelo menos uns 4 VTs, né? Foi mais, acho que uns 6 ou 7. Foram bastante. A gente fez alguns trabalhos aí. E pandemia, né? Vocês sabem como que é. A gente é bem baixo orçamento mesmo, né? Era o que dava pra fazer. E aí, além de roteirista, a gente vira figurante e faz um pouco de tudo. Já pode colocar isso no seu currículo também. Já posso colocar. Mas foi bem legal, porque assim... o negócio é a gente quer fazer acontecer, né? Fazer acontecer, com o recurso que tem. Exatamente, botar no ar. Então, se precisar ser figurante, bora ser figurante. Vamos ser figurante. E eu lembro também que quando a gente pensou para esse formato, trazer esse tema, como que a gente poderia começar? E qual seria a primeira pergunta? Como você mesma falou, né, você é um mix de muitas profissões, de muitas atividades. E as pessoas têm muita dúvida. O que é o copywriter, né? Quem é o copywriter e quem é o redator publicitário? Eles são o mesmo profissional, eles se fundem, existem diferenças e similaridades? Explica para nós. Então, Marquinhos, é o seguinte, na vida real, né, vamos falar assim, esses dois profissionais, né, o redator publicitário e o copywriter, eles são a mesma pessoa, né? Assim, dentro das agências, acaba que o redator publicitário assume o papel de copywriter também, que, né, no nosso dia a dia, assim, de conceitos, né, vamos falar de conceitos, o copywriter tem a função de produzir textos persuasivos, né, textos voltados para a venda. E aí, dentro de uma agência, acaba que os textos também precisam ser, né, vendáveis, né? Então, assim, qualquer texto que seja escrito por um redator publicitário tem essa função, né? Exige isso, né, do redator. Só que essa separação, ela existe conceitualmente, né? Então, na prática é bem diferente. Na prática, assim, o redator publicitário, ele também tem a função de ser um profissional mais criativo, por exemplo, né? Que ele vai tratar de branding, ele não vai tratar só de texto para venda, né? Ele vai tratar de conceito, algo maior também, conceitual, né? Mesmo, né? O que vem por trás da marca, né? Ele vai tratar de posicionamento, por exemplo. E o copywriter, ele vai botar mais a mão na massa, né? Ele vai fazer aquele texto que vai ser direcionado para o cliente. A responsabilidade do copywriter é maior? Por ter essa questão do comercial? Eu não posso dizer que é maior, não. Porque, assim, o redator, ele também tem
A A responsabilidade responsabilidade dele. de criar marca, por exemplo, né? Que é o inicial aí, né? Uma empresa sem marca, ela não existe, né? Então, assim, também tem uma super responsabilidade. A gente não pode falar que é... A gente não pode esquecer que por mais trás de uma responsável venda que o outro. existe uma empresa, existe Claro. que é algo bem maior, né? Não existe a venda totalmente isolada. Então, a gente não pode falar que um é mais responsável que o outro, não. Né? Assim, o copywriter, ele tem a responsabilidade da venda, né? Tá descrito ali nas atribuições do cargo dele, né? Só que o redator, ele também tem a responsabilidade porque é quem cria a marca, por exemplo, que vem antes ainda, né? Da venda. Não existe a venda isolada se não existe uma marca, uma empresa por trás, né? Então a gente não pode separar. Caísa, e o redator publicitário, quando a gente fala de redator publicitário e copywriter, eu penso assim, que talvez um redator publicitário ele seja alguém mais formal, que tem uma linguagem mais formal, e o copywriter, a gente vê que muitas das vezes ele, assim, a ideia é adequar a linguagem para que qualquer pessoa lhe entenda, que traga informações para o nível, independente do nível social, nível de escolaridade da pessoa, né? É isso mesmo ou não tem muita diferença entre o copywriter e o redator publicitário nesse sentido da formalidade? De formalidade, não. Porque, assim, vai depender muito de para quem a gente está falando, né? Então, assim, a linguagem, ela vai ser adequada de acordo com a nossa persona, né? Que é uma coisa muito importante, inclusive. A gente só produz conteúdo se a gente souber para quem a gente está falando. Então, Nós nunca falamos para todo mundo. Não falamos para Não todo todo mundo. mundo. Você precisa ter uma persona, tem que ser bem direcionado. Existem até algumas ideias de que uma mesma empresa pode ter várias personas, mas se você não sabe para quem você está falando, provavelmente não vai funcionar. Você não vai vender, Isso. porque a sua linguagem ela não vai ser adequada para quem está buscando seu produto, né? E o Não. copywriter costuma fazer, então, essa pesquisa da persona, ver ali normalmente o empresário. Como é que é feito esse processo? O empresário, ele já tem um público-alvo, passa para o copywriter ajuda a desenvolver isso ou já vem pronto normalmente? Então, geralmente esse estudo é feito pela própria empresa, né? Uhum. Essa empresa, ela que vai definir quem é a sua persona, né? E aí, quando chega pro copywriter, ele já tem definido para quem que ele vai falar, né? Mas assim, acaba que é um trabalho em conjunto, né? Assim, o copywriter, ele também tem esse papel de entender a fundo, né? Quem é o cliente desse cliente dele, né? Então, E fazer os ajustes. é meio que um trabalho em conjunto mesmo. Uhum. Caís, e quem é, né? Quem são as empresas? Qual é o perfil da empresa que te procura, que te contrata? Hoje, os meus clientes são praticamente todos indicação, assim, o meu foco é SEO. Hoje eu trabalho muito com conteúdo para blog, são empresas de TI, em grande maioria são empresas da área de tecnologia, né? E aí, assim, eu escrevo para uma e aí a outra gosta e me indica para outra e, assim, tem aparecido bastante nesse sentido. Eu faço de tudo, né? Aquilo que a gente estava falando sobre conteúdo desde de produção de conteúdo para TV até para blog, né? Que é o que eu faço com mais frequência. Só que o meu forte mesmo, nesse momento, é blog. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que você falou de empresas de TI. No nosso caso, que somos uma agência, nós temos perfis muito diferentes de clientes. E aconteceu e acontece, vez ou outra, do cliente, vou te falar um caso específico, uma médica, ela é cirurgiã do aparelho digestivo, bariátrica, e quando ela nos procurou, ela é de São Paulo, e ela perguntou, mas vocês escrevem para outros médicos? Vocês têm esse know-how, esse conhecimento de escrever marketing médico? E como que você, às vezes, ajusta isso com o cliente? Porque você não necessariamente precisa, no nosso caso, nós não precisamos entender de medicina para escrever os textos para ela. Mas isso é muito importante. Mas tem que ter uma pesquisa prévia, né? Exatamente. Por conta de não conhecer. Como que você ajusta isso com o cliente? Então, esse trabalho, mais uma vez, né, ele é a 4 mãos. O cliente, ele precisa muito dar esse retorno pra gente, né? A gente não trabalha sozinho, não é assim, o cliente vem, contrata a gente e deixa tudo na nossa Toma mão que o pra filho é fazer seu. sozinho. Não é assim que funciona. Então, assim, a gente tem que trabalhar junto
entender qual que é o público dele, né? Entender qual que é a linguagem que os concorrentes dele estão usando, né? Então, muita pesquisa. A gente tem que sentar e assim, eu, por exemplo, muitas vezes tive que escrever para a área da advocacia, que é assim, não é minha área de formação, eu não entendo nada. Só que aí eu tenho que ler bastante, eu tenho que conversar com o meu cliente, entender o que é que o cliente dele está buscando, para eu poder trazer isso de uma forma mais simples possível, né? Porque o cliente do advogado, por exemplo, ele nem sempre ele sabe aqueles termos que né? Termos jurídicos, enfim. Então, aquele texto ele também precisa ser adequado, entendível para o público final, né? E é importante também entender, né, se aquele profissional concorda com aquela linha que ele está seguindo, como no caso dessa médica que a gente atua hoje, tem algumas linhas que ela segue, outras que ela já algum tipo de cirurgia que ela não faz, então Sim. Cada um vai para um rumo diferente, né? Então é entender também o que o cliente está precisando. Isso. A importância do planejamento, né? Sim. A gente não vai sair fazendo conteúdo assim à torta direita, a gente vai ter que sentar com o cliente, fazer um planejamento com ele de pelo menos aí uns 3 meses, para ele aprovar o que vai ser publicado, né? E falar, não, a gente vai seguir por essa linha. E aí, gente, é tentativa e erro. É assim que Exatamente. funciona. Você publica e aí você observa o resultado. E aí, foi bom? Ah, não, então vamos continuar por aqui. Não foi bom? Ah, não, então vamos tentar um outro caminho. Então existe um cronograma que pode ser alterado com certeza, de acordo com o fluxo que você vai sentindo ali certeza, da receptividade dos clientes. Não tem como trabalhar com cronograma engessado mais, né? Não. E como você falou, no marketing tudo é teste. Tudo é teste. Tudo é teste. Não, e até porque as coisas acontecem a todo momento, né? Então, assim, hoje, uma trend de hoje não é a mesma trend Não é de amanhã. de amanhã. Então, assim, às vezes você até planeja uma coisa para ser publicada daqui uma semana e aí, na semana que chega para o momento de você publicar, já aconteceu uma outra coisa. Perdeu o time. Vamos publicar outra, né? Ou Não sai vamos uma seguir por nova aqui, notícia não. que Isso. virou referência naquela área, você tem que seguir o fluxo. Exatamente, a gente tem que se adequando. E falando de notícia aqui, que tipo de conteúdo a Caísa consome? Ai, Marquinhos, vamos falar então, né? Vou falar a verdade. Gente, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ver coisa bonita. Eu, assim, se você olhar meu Instagram, por exemplo, é viagem, é paisagem, é turismo. Conteúdo de arte, é turismo, assim, eu gosto muito. Eu não sou o tipo de pessoa que você vai ver lendo sobre coisas que vão me causar ansiedade ou alguma coisa que me deixa mal, sabe? Tipo, ler notícia. Eu sou uma jornalista que não lê notícia, gente. Eu não leio, não sou informada, eu leio coisas sobre os meus clientes, né? Eu entendo muito da área de tecnologia, porque é, né, a área que eu tô escrevendo, Mas na hora de descansar, eu vou ver coisa bonita, eu vou ver arte, eu vou ver meme, eu vou ver coisa engraçada, eu vou ver gatinho bonitinho, fofinho, e a minha vida é essa, gente. Eu acho que assim, pra gente que é produtor de conteúdo, a gente tem que consumir coisas que vão descansar a nossa cabeça, né? A gente tem que, pra produzir conteúdo, a gente tem que estar bem mentalmente. Então, eu não vou me entupir de coisas que vão me deixar mal. É sempre coisa sobre autoconhecimento, sobre psicologia, que eu gosto muito também. E é isso, meditação. A parte da psicologia, inclusive, é você entender a cabeça das outras pessoas, basicamente, né? Comportamento do consumidor. O comportamento, né? Tem tudo a ver com a sua área. Tem tudo a ver. E aí, para isso, você tem que estar psicologicamente bem também. Por isso que consome um conteúdo mais leve, né? A gente tem que estar descansado. Produzir conteúdo, se você tiver com muita coisa na cabeça, não sai nada, gente. Eu, assim, eu escrevo muito, né? Então, precisa estar livre, você precisa estar... Porque senão você vai procrastinando. Eu não sei como é que é com vocês na agência, o dia a dia de vocês. Mas a gente procrastina muito quando a gente está com a cabeça muito cheia de coisa. Muito cheia de coisa. Tem um monte de coisas para fazer e nada dá certo. Então, assim, é pausar, é ver coisas engraçadas, ali um minutinho e depois voltar pro trabalho. Caísa, você tá falando ver coisas engraçadas, né, coisas mais leves, e o copyright tenta trazer, ou a copy, né, para os íntimos, né, tenta trazer ali uma leitura mais leve mesmo, algo mais suave. E até que ponto, e eu vejo muitas vezes utilizando ali gírias, algumas expressões,
Até que ponto você acha que é bacana de utilizar gírias, expressões do dia a dia, ou não tem limite? Ah, tem limite sim, né, gente? Eu acho que, assim, o conteúdo, ele tem que ser adequado para quem está sendo direcionado, né? Então, assim, você tem que conhecer muito bem, inclusive, o seu cliente para saber qual que é a linguagem que ele usa no dia a dia dele. Porque se for um conteúdo muito cheio de gírias, muito, né, rebuscado ali dentro do que o redator pretendeu, ele não vai comunicar, né? O leitor ele vai achar forçado. Nem formal demais, nem informal demais. Exatamente. Esse mas, assim, próprio formato de podcast, ele veio caminhando um pouco não, bastante na contramão, porque a gente consome muito conteúdo rápido, né, de 15 Isso. segundos. E o podcast, ele veio com essa ideia de trazer um conteúdo mais denso, que você ouve por mais tempo, mais aprofundado. é mais aprofundado. E aí, o que eu observo é que muita gente fala palavrão. E aí, não tem problema, né? Não tem problema, desde que o seu público também entenda Claro. que aquilo ali está tranquilo, né? Se a gente soltar um palavrão aqui e a nossa audiência não é quem tem esse perfil, as pessoas já vão, de certa forma, rejeitar. Mas é porque o podcast já é esperado que tenha, né? Sim. Porque ele construiu-se um formato baseado nisso, é mais livre. Então, assim, quando a pessoa ouve, já não tem essa estranheza, porque ela está acostumada a ouvir palavrão no podcast, né? Sim. Agora, você não vai ver um palavrão escrito no Instagram, por exemplo, né? Mesmo que seja o mesmo público, mas o formato muda diferente. de acordo com o canal, né? Isso que eu quero perguntar. Escrever para... Eu sempre ouço isso. Escrever para redes sociais pode ser mais leve, vai depender da área. Mas quando você leva esse conteúdo para um site, é mais difícil de escrever? É mais aprofundado, né? Sim. E é muito diferente, né? Eu que trabalho com conteúdo para blog, realmente não é a mesma coisa de você escrever para redes sociais, porque tem que estar baseado em SEO, né? A gente trabalha com SEO, que existem algumas regras que precisam ser cumpridas para que aquele conteúdo seja encontrado, né, Seja no relevante. Google. Seja relevante e principalmente seja encontrado, né? Porque quando a pessoa vai fazer uma busca lá no Google, para ela encontrar o conteúdo do meu cliente, ele tem que estar bem ranqueado, ele tem que estar bem escrito dentro das normas de SEO para ele aparecer ali na primeira página. E como funcionam essas normas? São palavras-chave que você utiliza? Sim. Isso é a partir de pesquisa, uma pesquisa pela própria ferramenta do Google? Qual é o tipo de ferramenta que você utiliza normalmente? Existem várias ferramentas que a gente faz estudo de palavra-chave, né? Que é justamente para saber o que as pessoas estão buscando, né? Porque eu tenho ali um produto ou um serviço e aí eu preciso saber o que as pessoas estão digitando no Google para poder chegar num produto próximo do meu, né? Então, isso são, assim, várias formas de pesquisa. Então, eu preciso produzir um conteúdo que seja encontrável, né, com aquela palavra-chave específica, para que quando a pessoa digitar, o meu conteúdo esteja ali, pelo menos na primeira e segunda página, porque ninguém procura nada da terceira para frente. Ele não vai ficar, a não ser que ele esteja fazendo uma pesquisa assim, para saber o que os concorrentes estão escrevendo, né? Mas ele vai ficar focado ali na primeira, segunda página no máximo. Então esse conteúdo precisa ser encontrável. E aí, assim, então, são várias regrinhas. Desde um conteúdo com parágrafos mais curtos, ele é um conteúdo que vai precisar ter trechos negritados, né, que tiver mais importante precisa ser negritado. Ele precisa de links, tanto externos quanto internos. Imagens, né? Então, também? Imagens também. Essas imagens, inclusive, elas precisam ter ali uma como é que chama? Legenda de foto mesmo. Foto. Ela precisa estar legendada, porque isso também ajuda a ser encontrado. Até para salvar a imagem, né? Até para salvar também, a imagem. até para salvar a imagem tem que estar nomeado. Isso. E aí a gente está falando aqui de conteúdo para blog, para site, que é um conteúdo geralmente mais informativo, ele pode ser mais denso. Sim. E trazendo para um outro caminho, que são as redes sociais, as mídias sociais. O que a gente percebe hoje? Que as pessoas estão lendo menos as legendas. Eu até vi
uma pessoa muito famosa dessa área, né? E que ela falou algo, mas era para levar para uma outra informação, mas era: as legendas morreram. As pessoas não leem legendas de posts. Ah, gente, vai depender muito aí de qual que é o seu cliente, né? Mas assim, em geral, as pessoas estão lendo muito menos, né? Então, o foco é a imagem, né? O Instagram, ele originalmente, né? Ele foi criado para ser um álbum de fotos. E aí eu acho que o próprio Instagram, ele tá tentando retomar isso, porque ele tá percebendo que as pessoas não leem. Então, ele já colocou ali o texto escondido, né? Então, para você ler a legenda, você tem que clicar ali para baixar o texto e você terminar de ler. Então, assim, para chamar a atenção no Instagram hoje, é imagem e texto dentro da imagem, né? Texto curto, não vamos colocar texto gigante na imagem, porque também não dá certo, né? Então, assim, usar realmente os recursos aí da copy. E assim, o que chama mais a atenção ali, antes de aparecer aquele ler mais ali do Instagram, eu acredito, aí você me confirma se eu tô certo, que ali naquelas duas linhas que aparecem, você tem que chamar a atenção da sua audiência, certo? Para ele clicar no ler mais e aí ser categorizado como algum anúncio, né, ou um post que realmente teve um engajamento. Sim. Tá certo? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. É porque precisa ser convidativo, né? Assim, senão a pessoa não vai clicar, ela só vai passar reto. Né? Então, essas 4 primeiras palavras ali, elas precisam ser chamativas, né? Usar um emoji, palavras que chamam a atenção. Sim, sim. E quando... porque nós temos também, por exemplo, um perfil de cliente que é da área, por exemplo, que a gente começou aqui, psicologia, comportamento humano, e ela escreve textos maiores. Então, em alguns momentos também, o texto ele não pode ser tão curto ao ponto de ser superficial. Então, quando é que eu realmente devo escrever um texto maior? Então, porque o que acontece? Esse cliente dela, né, o público dessa psicóloga, ele está acostumado com isso, ele espera por isso. Né? Então, para essa cliente, é interessante que exista um texto maior. Né? Então, vai depender muito disso. Como você construiu ali o seu relacionamento com o seu cliente. Né? O público ele já espera por uma informação mais completa. Mais densa, isso. Tá. E quando são textos de psicologia, por exemplo, né, cabe um texto maior, porque as pessoas querem ler mais sobre isso. Então depende muito do cliente, depende muito do segmento dele, né? Sim. Mas assim, para a gente dar uma orientação, uma dica aqui para o nosso público, a nossa audiência, qual que é uma estrutura de uma copy? Porque a gente veio lá de uma cultura da escola, de que uma redação precisa ter começo, meio e fim. Na copy, desenvolvimento, conclusão. Isso. E na copy, é assim também ou não? Ou muitas vezes eu não vou ter... Eu vou falar assim, que eu não gosto desse texto com fórmula não, sabe? É claro que a gente tem aí gatilhos para serem trabalhados, né? Que é tipo gatilho de escassez, que é você falar, últimos dias e tal, né? Tá acabando, gatilho de urgência, que é últimos dias e últimas unidades, e enfim. De exclusividade, por exemplo, que tem gatilho de, participe aqui do nosso grupo VIP. Esses gatilhos justamente despertam ali no consumidor a urgência de adquirir aquele produto ou serviço que está acabando. Mas não precisa ter, então você está me falando que não precisa ter uma estrutura rígida. Muito pelo contrário, sabe? Eu acho que hoje um conteúdo que gera conversão é um conteúdo autêntico. Porque as pessoas, elas já manjaram isso. Sim. Né? Elas já sabem, isso aqui tá querendo me vender, eu já não gosto disso. Né? Então a pessoa, ela já fica meio... De certa forma, todo mundo já sabe a cartilha. Já sabe. Então, assim, gente, autenticidade. Eu acho que assim, o que vende mesmo é você encontrar ali um caminho que seja seu, né? Eu acho que aí entra muito a questão de storytelling dentro de copy. Storytelling tem uma função importantíssima. Com certeza. O storytelling é você contar histórias. Né? Então, assim, são formas de você chamar a atenção ali do consumidor através de uma história, né? Ele está acostumado com isso também nos filmes, nas séries, né? Então, é uma forma de uma proximidade com ele. Então, é um caminho bem legal e que não tem fórmula, né, gente? O storytelling também
é você realmente entender do seu produto, do seu serviço e conhecer muito bem o seu cliente para poder chamar a atenção dele. É quando você fala ali de como foi feita essa caneca, por exemplo, que ela foi feita de uma forma artesanal, foi um artesão que realmente, sei lá, colocou ela lá e esculpiu, pintou, né? Sim, e contar sobre as gerações que vieram antes e como que isso era feito antigamente e que você retomou isso. Assim, isso é contar histórias, né? E isso aproxima demais mesmo. Uma cópia que eu tava lembrando, hoje eu estava viajando para Araguari, voltei de lá pensando nisso, eu lembrei, gente, mas é uma cópia antiga da televisão. Aquela Aracida Top Term, não sei se vocês lembram. Sim. Que ela falava assim, é o ômega 3 do peixe das águas profundas lá da Noruega. E ela contava aquela história. Sim. Aí eu procurei para saber, e realmente é verdade, que realmente tem extração do ômega 3 lá. Então eles contavam toda uma história, e isso é muito antigo, né? Tem uns 20 anos que faz a venda desse produto. E isso e também contou cópia, uma história. né? Também Isso também é cópia. Na realidade, o que a gente entende que com o advento da internet e o surgimento de mídias e tudo mais, as pessoas começaram a entender que cópia é algo recente, né, que veio de agora. Mas na realidade, quando a gente fala de produzir conteúdo, e isso veio isso é muito antigo. Muito antigo. A gente chegava, por exemplo, no supermercado, você ia comprar uma lata de leite condensado, o que tinha no verso? Uma receita. Aquilo ali já era conteúdo, já era história. Texto. Então já existia muito isso naquele período. Muito antes de existir redes sociais, né, gente? O que mudou agora? Então, é porque hoje colocou-se isso numa fórmula, né? Então, assim, facilitou para as pessoas saberem, porque isso foi conceituado. Né? Antes não tinha esse nome de copywriting, e aí hoje tem. Então, assim, hoje a gente já conhece os gatilhos mentais aí, né? Tem o nome de escassez, tem o nome de prova social, né? Que é quando você traz ali clientes que aprovaram o seu produto e tal, né? Então, assim, e antes não tinha, era meio que intuitivo, né? O que mudou é isso. Sim. Trazer isso como um conceito mesmo. Essa questão da prova social, sendo muito honestos aqui com a nossa audiência, você acredita que aquelas pessoas, aqueles clientes que estão ali fazendo aquele depoimento ele é 100% autoral? Ou você ajudou a construir? A gente sempre ajuda. Assim, é claro que a gente não vai inventar nada, mas a gente vai dar uma consertadinha ali para deixar o texto mais chamativo, né, mais envolvente. Então, assim, o redator sempre dá uma ajudinha. Tem que dar uma maquiada. Caísa, e eu pensei aqui também para essa conversa nossa, que muitas vezes as pessoas elas têm muitas dificuldades em relação ao que você falou de texto para blog, né? E muitos empresários, eles falam assim, não, eu quero construir meu site, eu vou construir as minhas redes sociais. O blog, ele acaba ficando meio que para depois. Qual é o momento exato, assim, para uma empresa que está começando? Ela já começa junto ali o blog, ela espera ter um pouco mais de maturidade no mercado. Esse blog, qual que é a função do blog? Então, o primeiro passo, né, para essa empresa se digitalizar, né, estar no digital, é rede social, né? Porque, assim, é o contato mais próximo com o cliente. O cliente, quando ele vai fazer uma busca, procurar conhecer um pouco mais da empresa, ele vai na rede social, ele não vai procurar um blog, né? Sim, não é muito comum isso. Então, assim, o primeiro passo é ter ali uma audiência nas redes sociais, e quando ele perceber que o cliente dele está buscando um pouco mais, né? Aí é que ele vai construir o blog dele. Interessante. Porque aí ele tem condição de aprofundar, né? Porque na rede social ele não tem espaço ali para poder falar mais sobre, né? Então... E hoje, como que a gente pode trabalhar essa questão, por exemplo, eu estou na área, eu quero começar a investir, eu quero buscar mais informações, mas eu não sou um jornalista, eu não trabalho dentro dessa área. Qual que é o pontapé inicial para quem quer começar? De repente a pessoa ela viu algo nas redes sociais, na TV, sei lá, em qualquer lugar, e ela fala, eu quero começar a investir nisso. Qual que é esse despertar? A Caísa, quando você começou, qual foi o despertar? Para fazer conteúdo na web? Isso. Então, como eu tenho formação em jornalismo, né, eu acho que aos poucos eu fui migrando para
esse lado, né, do conteúdo para a internet. Mas é porque eu acho que foi natural. Foi natural. Né? Assim, eu fiz TV, fiz assessoria de imprensa, fiz um pouco de tudo dentro do jornalismo. Mas tinha esse conteúdo. Na verdade, eu comecei com o corporativo. Eu escrevia para revistas, por exemplo. Na época não tinha muito blog. Na época era revista física mesmo. Então eu comecei escrevendo revista para grandes empresas. E aí depois isso foi migrando para dentro do blog, né? Assim, foi se criando esse hábito de ter blog, né? Assim, as empresas também terem blogs, porque antigamente blog era coisa de pessoa física, né? Sim, era um sim. diário que você tinha, era chamado de blog. E aí depois foi mudando isso, né? As revistas das empresas, as revistas corporativas, né, elas foram para dentro do blog. Então aí eu fui caminhando junto nesse sentido, né? No seu caso foi muito natural, Foi natural, mesmo. Mas e as pessoas que hoje elas não trilharam esse caminho e de repente falou, pô, gostei, assisti o podcast aqui, a Caísa falou e eu acho que é interessante, talvez eu seguir esse caminho, né, de ser copywriter. Que dicas Mas você daria, assim, que é profissionalizar. Que é profissionalizar, quer entender mais. Então, primeiro tem que ser um bom leitor, né? Para poder escrever conteúdo, você tem que ler muito, você tem que ter um domínio de língua portuguesa, né? Porque assim, eu vejo muito conteúdo, inclusive, de até jornalistas que tem muito vacilo assim no português, então precisa ter um bom português, né? E estudar SEO, estudar copywriting. Tem muito conteúdo livre na internet, né? Tem cursos, por exemplo, a gente estava falando sobre Rock Content, né? Que tem cursos gratuitos. Curso de inbound marketing, curso de conteúdo para web, tem de marketing de conteúdo, tudo livre, né? Então você só se inscreve lá e faz o curso e ainda tem certificado. Certificação. Content, para quem não conhece, é uma plataforma aí de cursos gratuitos. E você tem um período para revalidar o seu certificado. Isso. 2 anos, ele eu não me vence lembro. ali, né? Isso. E aí você refaz o curso. E aí tem HubSpot também, que tem conteúdo muito bom. Tem cursos da Fundação Bradesco, por exemplo, de língua portuguesa, que são gratuitos também. Então tem muita coisa livre na internet, não precisa ser só pago, sabe? É claro que se você quiser aprofundar, fazer um MBA, é interessante, né? Porque você tá sempre estar estudando é bacana, né? Só não aprende quem não quer hoje em Sim, dia, sim. né? Na internet aí tem tudo livre. E Muita coisa gratuita. como conseguir os primeiros clientes? Uma vez que eu já comecei a me qualificar, o primeiro cliente sempre é mais difícil. Como é que eu vou conseguir o meu primeiro cliente? Qual que é uma orientação que a gente pode dar para as pessoas? Então, esse redator aí que está começando, ele pode escrever textos fictícios, né? Ele pode eleger aí uma empresa e falar, nossa, eu vou fazer um estudo de palavras-chave aqui e vou fazer um conteúdo para esse cliente, e aí você usa isso como portfólio, né? Assim, um conteúdo que não foi publicado, mas que você escreveu aí e pode ser usado para você mostrar para um cliente, né? Então esse cliente ele vai ter que apostar em você, né? Eu acho que é bacana você ser sincero, né? De dizer que não, eu nunca fiz, mas eu tenho cursos aqui, eu tenho esses conteúdos aqui que eu fiz fictícios e eu quero mostrar meu trabalho para você. E aí vai cobrar um pouco menos aí, né? Porque o começo de toda a carreira é assim, claro. né? E aí ele vai construindo a sua carteira de clientes, né? Caísa, e eu tenho uma dúvida aqui, que também é um case, a gente acabou passando por isso, eu passei por isso num outro trabalho que você também me acompanhou de perto, que é o seguinte, às vezes eu não quero me profissionalizar, não quero ser um copywriter, eu não quero ser um redator, mas eu sou um empreendedor e eu tenho poucos recursos, não consigo contratar uma agência. Eu mesmo vou produzir meu material, né, tanto em termos de arte quanto de texto, mas a gente vê alguns vacilos. A gente vê muito vacilo, né? Acontece muito, assim, às vezes a pessoa no ímpeto de simplesmente colocar no ar, né? Criar uma rede social e botar o produto no mundo, né? A gente vê muito vacilo no sentido de não ter clareza na comunicação, né? Eu percebo muito isso, assim, às vezes a pessoa quer muito mostrar o produto dela, só que aí ela vai e coloca uma foto só do produto e não explica o que é aquilo. Né, falar interessados, contato tal. Tá, mas o que é isso? Né, para que ele serve? Para quem? Né, você está comunicando para quem? Quem que é seu público?
né? Então tem muito isso, assim, de... É legal, né? Eu acho muito bacana a pessoa ter essa vontade de colocar, né, no mundo, né? Mas tem que seguir algumas regrinhas aí de colocar todas as informações necessárias. Ou então acontece o contrário, né? Dela falar do produto, mas a pessoa não sabe como comprar. E aí, qual que é o contato, né? Eu chamo no direct, eu tenho um WhatsApp, tem link na bio, não tem? Como é que eu faço, né? Então, assim, é interessante criar ali um destaque, né? De como que é feita a compra, né? Então, assim, lembrar de entender, se colocar no lugar do seu cliente, né? Além disso, fazer um monitoramento também. Muita gente coloca lá, eu quero, tenho interesse, aí o empresário nem responde. E fica lá no comentário, né? Às vezes a pessoa pergunta o preço, por exemplo, né? Eu vejo muito isso. Inbox. Alguém perguntando, o preço, e aí ninguém responde. E fala, e aí, você tá fazendo um monitoramento, você tá buscando saber ali se seu cliente está interessado ou não, né? Porque não adianta você fazer uma publicação e esquecer. A venda do produto não é só a copy, não é só o tráfego pago, por exemplo, não é só a parte orgânica, né? Ele é um conjunto de fatores, um conjunto de coisas ali que você vai fazendo para atrair a sua audiência, o seu cliente, o seu potencial cliente, para que eles tenham a jornada do cliente ali, chegar ao final e ele queira realmente aquele produto seu. Exatamente. Então tem todo um caminho aqui. E um relacionamento com esse cliente. Sim. Né? Então é muito importante até você ter esse cuidado de como responder essa pessoa, né? Tudo bem que tem algumas marcas que fazem isso do inbox, né? Ah, não, eu te falo o valor inbox. É um formato, né? Assim, é uma decisão da Pelo empresa. menos responder, Pelo menos embora a responder. maioria das pessoas achem bem chato isso, né? Porque, assim, aquilo ali é uma vitrine, né? Eu acho que não tem por que você esconder o valor, é meu ponto de vista, né? Mas Sim. aí é uma estratégia da empresa. Só que também ter esse cuidado de, na hora de responder o cliente, né? Falar, ter a sua linguagem, né? A sua linguagem específica da sua empresa, que é muito bacana também, né? De como é que você vai falar oi, você vai falar boa tarde, você vai falar uma forma mais próxima ou uma forma mais distante, né? Mais formal. O que é que cabe aí para o perfil da sua empresa, né? Todos esses detalhes precisam ser lembrados. Que legal. Gente, o negócio é o seguinte, o papo está muito bom, a Caísa vai voltar mais vezes, com certeza. Muito obrigado, Caísa, por você ter vindo, aceitado o nosso convite prontamente, que eu fiz o convite, ela aceitou de cara, né? Então fiquei super feliz. Obrigado aí, Caísa, valeu demais. Gente, fiquei show aqui, sua participação. Muito esclarecedor. Que bom, fico muito feliz. E espero aí próximas oportunidades. Quero desejar muito sucesso, né, para a Alume, para o podcast de vocês. Que venha aí muitos entrevistados para vocês, muito conteúdo para vocês entregarem para os clientes de vocês. Então, astronautas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua generosidade em estar aqui também contribuindo com o nosso conteúdo. E a gente volta em breve com mais episódios e o próximo a gente já tem convidado e a gente vai falar sobre design thinking, experiência do usuário. Até lá! Até lá!